De olho no jogo, de olho no Atlético, finalista da Libertadores da América, a equipe de Luiz Felipe Scolari, na principal competição do continente, tem apostado em 3 volantes. Como é esse funcionamento? Qual é o papel de cada um deles? Como é esse encaixe do time de Felipão, com Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana jogando juntos? E como deve ser esse encaixe deles contra a equipe do Flamengo? Tudo isso a partir de agora no De Olho no Jogo. A falar do Atlético de Luiz Felipe Scolari, estou aqui ao lado de Guilherme Coimbra. E primeiro passo, acho que a gente discutiu um pouco dessa ideia do Felipão. Contra o Palmeiras, especialmente na Arena da Baixada, o Atlético conseguiu aliar um bom desempenho com a bola e também sem a bola, tendo essa trinca de volantes formada por Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana. São atletas fortes fisicamente, mas que também têm qualidade para produzir com a bola, Guilherme Coimbra. Tudo beleza? Tudo beleza, Piva? Um grande abraço para você, para todo mundo que está ligado aqui no De Olho no Jogo. Pois é, uma estratégia que o Filipão testou, validou até dar certo, né? Contra o Flamengo na Copa do Brasil. O primeiro jogo teve uma estratégia com 3 zagueiros e 3 volantes, no jogo de volta também. O primeiro jogo acabou não dando muito certo, apesar do placar ter sido favorável 0-0, né? O Atlético tomou uma pressão. No segundo jogo, o Atlético conseguiu encaixar melhor. Depois tem até um ponto que requer atenção, que a gente vai falar aqui também. Mas contra o Palmeiras, eu acho que foi o ponto alto dessa estratégia, né? Conseguiu vencer com esses encaixes no meio campo, vencer esses duelos contra o Palmeiras, conseguiu se manter sólido, depois ter repertório também na parte em que o time adversário ficou com um a menos, e o Atlético conseguiu assim a sua classificação. Então vamos trazer os conceitos, a dinâmica e tudo que passa por esses 3 volantes, que pode ser essa característica que o Atlético vai manter e utilizar na final da Copa Libertadores. É claro, né, Guilherme? A final da Libertadores é só dia 29 de outubro, muita água vai rolar até lá, mas hoje, convenhamos, é difícil imaginar esse time do Atlético sem contar ali como os 3 volantes. Se vai ser com 3 zagueiros, se vai ser com 3 atacantes, isso a gente ainda não sabe, mas que os 3 volantes estarão ali à disposição de Luiz Felipe Scolari, muito provavelmente, é algo que não se discute muito. Vamos começar mostrando aqui já um primeiro recorte, Gui, já para ir mostrando aí para a galera que nos acompanha aqui um pouco desse funcionamento? Vamos lá. Esse jogo foi a partida do Atlético contra o Palmeiras, né? O jogo já estava 1-0 para o Palmeiras no jogo de volta no Allianz Parque. E o detalhe interessante do porquê esses 3 volantes deram muito pouco espaço, muito pouco campo para o Palmeiras. Quando o Palmeiras tentava fazer essa circulação entre linhas, né, Piva, o Atlético conseguia, através de perseguições, quando esse meio-campo, essa primeira linha era furada, conseguia, através de perseguições, dar o bote, fazer o combate. E nesse lance é o Pedro Henrique, se não me engano, que sai nessa bola e até consegue, com esse encaixe individual, impedir a progressão do Palmeiras. Mas o mais importante é que o quê? Esse do entrelinhas é muito para fazer a bola circular. E o Atlético, por mais que o Palmeiras tivesse essa bola, apesar de um jogador ali no corredor lateral direito, livre, seria muito difícil com que os médios do Palmeiras tivessem de volta, justamente por conta desses encaixes ali, né? O Canóbio, o Fernandinho e o Alex Santana estão prontos para fazer esses encaixes, e muito por isso passou também por essa dinâmica do Atlético nesse recorte. Cara, esse é um desenho que mostra, né, a marcação do Atlético com o Pedro Henrique ali perseguindo o adversário, mas um pouco da ideia do Felipão aí ao povoar o meio-campo dessa forma. E aí já uma específica aí, uma imagem específica envolvendo já os 3, né, Guilherme Coimbra, que também vão ter essa marcação em encaixe. Exatamente, né? O encaixe dos 3 volantes, né? No Palmeiras ali era o Zé Rafael, o Tabata e o Scarpa, e o Palmeiras não conseguiu fazer muito essa circulação, né? Nesse lance até a bola tá ali com o Murilo, ele obriga a voltar o jogo, né? O Palmeiras circular esse passe para trás, justamente por conta desses encaixes próximos. Isso aconteceu também com o Flamengo, daqui a pouco a gente vai mostrar na Copa do Brasil, mas acho que é a principal característica de inibir jogadores criativos que possam circular ali por dentro, né, Pio? Essa é uma das características dos trabalhos do Felipão, né?
Eu lembro que quando o Atlético o contratou, aqui no De Olho no Jogo mesmo, a gente apresentou um vídeo aí com as principais marcas de trabalhos do Felipão vencedores lá atrás e também de trabalhos recentes. E um dos jogos ali que me marcou bastante, Guilherme, foi aquela vitória do Grêmio contra o Flamengo no Brasileirão por 1-0, gol do Borja, em que a marcação em encaixe foi praticamente o jogo todo ali do time do Flamengo, o Rafinha acompanhando o Everton Ribeiro, quase que invertendo o lado para fazer isso. Então, essa é uma das características dos trabalhos do Felipão que ele traz aqui para o Atlético. O Atlético tem ali algumas das suas metodologias próprias, né? Tem o jogo CAP, mas o Felipão traz algumas das suas características para o time atleticano. Aqui o destaque é o posicionamento do Canóbio, uruguaio aí, que se destaca mais pelo sem bola do que com uma bola até o momento, Gui. Exatamente. E você perceba, né, Piva, como o Canóbio tá ali quase batendo com o lateral do Atlético. Essa linha de 4 com 3 volantes, ela precisa ser recomposta. E aí tem um jogador de frente que muitas vezes acaba sendo, não sei se sacrificado é o termo certo, mas é um jogador que tem que dar esse passo atrás. E é por isso que o Canóbio tem essa força defensiva, esse sem bola. Ali ele tá jogando praticamente ali como um ala, como um médio, até como um lateral. Tá quase batendo ali com o Kelvin. Mas essa pressão dele faz ali com que o Palmeiras volte de novo o jogo e essa circulação para trás, a bola vai entrar ali no Tabata e você percebe já a movimentação, o movimento, né, do corporal ali, o posicionamento corporal do Fernandinho para atacar. Então é um encaixe que acontece a todo momento. Quando dá espaço, dá esse encaixe para pressionar, para evitar que a bola entre no setor ou para essa bola já entrar no setor pressionado. Então é algo que o Atlético faz também muito e utiliza muito dessa dinâmica. Quando tem o Canóbio, ou até muitas vezes com o Abner subindo um pouco mais pelo outro lado. Essa é uma das principais características, esse é um dos grandes trunfos, né, que o uruguaio dá aí ao Felipão, a recomposição dele, de fato, é muito boa, acaba sendo aí até o carro-chefe do uruguaio aí na passagem pelo Atlético. Aqui já é jogo contra o Flamengo, é Copa do Brasil, eram 2 jogos, ida e volta, o primeiro jogo foi no Maracanã 0-0, mas, cara, não vai ser surpresa para ninguém se esse cenário se repetir. O que a gente não sabe é se a escalação do Atlético, né? Se vai de novo com 3 zagueiros ou não. Mas que a postura, a proposta do jogo deve ser a mesma, isso não se discute e isso não deve alterar muito o posicionamento dos 3 ali no meio de campo, Gui. Exatamente, Piva. E acho que esse é o grande detalhe desse jogo, né? Eu até falei ali recente do Canóbio, por um lado, que o Abner faz essa função de pressão por outro. Nesse lance aí, o Abner ali em vermelho já está pressionando o Rodinei, inclusive pressiona, faz com que o Rodinei circule a bola para trás, porque o Flamengo tem esse jogo interior muito forte. E aí perceba como tem os encaixes muito bem definidos, né? Ali com o Hugo Moura no Arrascaeta, o Alex Santana no Everton Ribeiro e o Fernandinho do outro lado no Vidal. Então isso aconteceu muito durante o jogo, né? Esses jogadores batendo, e isso não deixa com que essa bola entre nesse setor. Se entrava, já vai entrar pressionado, e é um jogo interior do Flamengo muito forte, principalmente um jogador como a Arrascaeta, que se você deixa ele girar e ter a bola, né, girar com a bola, é muito perigoso. E nessa estratégia, no primeiro tempo, o Atlético foi muito bem efetivo. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um cuidado que o Atlético tem que ter para esse jogo de volta, porque o Dorival no segundo tempo mudou a estratégia e acabou confundindo o Atlético. E aí, Piva, eu acho que os 3 volantes estarão, concordo contigo que estarão no jogo, mas eu acho que essa estratégia do Flamengo de conseguir vencer o Atlético na segunda etapa foi justamente onde vai morar ali 3 zagueiros ou quem vai jogar contra os homens de frente. Se de repente vai manter uma formação como foi nesse jogo com Pablo e Terans, e aí jogar um atleta mais atrás, né, um terceiro zagueiro, uma linha de 5, ou se o Atlético vai tentar fazer com que esses extremos baixem para pressionar. Já vamos trazer esse detalhe, mas importante nessa imagem a gente vê, nesse quadro, muito bem definido esses encaixes, né? Sem dúvida, aqui você vê cada um acompanhando o seu marcador, né? Não tem muita discussão, não tem muita dor de cabeça. Esse é um cenário aí que é bem possível, que tende a se repetir no jogo lá em Guayaquil, na grande decisão da Libertadores da América. Aqui mais um recorte, Guilherme Coimbra, de novo, desse posicionamento.
envolvendo aí os homens de marcação do Atlético, já acompanhando ali sempre, a par e passo, os adversários, os homens de frente do Flamengo. E são jogadores com características muito fortes para isso, né, Piva? Para pressionar. Até por isso vejo também que o Alex Santana acabe saindo da frente, por exemplo, do Christian, que está voltando de lesão, que é uma outra opção também. Tem ali uma característica mais de chegada, né? E agora essa marcação é muito forte. Tem o Hugo Moura estará à disposição novamente. Então é um Atlético que vai conseguir, vai tentar impor esses encaixes novamente. Exato. Então vamos aqui para o próximo recorte aqui no canal de Olho no Jogo. Esse já vai ser aqui trazendo, acho que essa tônica, aqui ainda é um outro, né? Esse é o Atlético com uma bola, um pouco desse posicionamento. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse recorte aí do segundo tempo do jogo, da mudança que o Flamengo fez, Gui. É um Atlético que conseguiu fazer muito pouco na parte ofensiva. Aqui é um detalhe do Terans, né? De como a dinâmica do Atlético na partida contra o Flamengo, aqui na Arena da Baixada, jogou com o Pablo e Terans. E aí é essa outra possibilidade de você ter o Terans nesta partida, mesmo tendo esses três volantes, e tem essa discussão se o Terans fica de fora para jogar com três volantes, como vinha acontecendo, mas é um jogador que tem essa característica, né? E baixou muito para receber essa bola e para tentar acionar o Pablo em profundidade. E de repente pode ser uma arma ofensiva do Atlético para essa partida. Antes da gente voltar para o aspecto defensivo, já pensando em três volantes, o Terans também pode ser aí, de repente, uma arma ou com três atacantes e o Terans sendo um deles, ou com dois atacantes, com o Terans sendo um deles também. Tudo vai depender aí como o Felipão vai estar enxergando. O meia uruguaio Davi Terans tem se destacado aí nos últimos jogos, se é um atleta que contra equipes que ficam muito com a bola tem sido preterido, até mesmo contra o Fluminense na Arena da Baixada no Campeonato Brasileiro, ficou no banco do Vitor Bueno e o Felipão citou isso na coletiva, que precisava de mais marcação, mas vem embalado pelo gol da classificação na Libertadores contra o Palmeiras e pelo golaço aí contra o Avaí. Aqui mais um recorte do Atlético com a bola, o Pablo aí vindo participar mais da jogada, vindo armar aqui, voltando um pouco mais, até por conta dessa dificuldade, né, de poucas peças ofensivas do Atlético. Até um Terans mais próximo da baliza ali, né, nessa sequência de jogada, o Pablo sai para buscar, é um Atlético que consegue tirar o Flamengo ali com 4 atletas pressionando, e aí tentar fazer essa circulação, aí falta, de repente, mais um jogador pisando um pouco mais por dentro para o Atlético, então aí tem, de repente, a deficiência desse esquema com o Terans tendo que atacar mais esse espaço em profundidade do que circular por dentro, e talvez seja essa a grande dificuldade para o Atlético para essa partida da Libertadores. Cara, o que é muito certo, né, Guilherme, o Atlético, claro, é óbvio, ele vai precisar se defender muito e por bastante tempo, mas ele vai precisar também ser agressivo. Ficar o tempo inteiro lá atrás pode não ser o mais recomendável. No Maracanã, resistiu ali ao 0-0, mas foi um ataque contra a defesa, parecia que o gol ia sair a qualquer momento. Então, vai passar também pela proposta ofensiva do Atlético. Esse jogo não pode ficar ali só com a marcação, apostando na defesa o tempo todo. Exatamente, e para a gente, né, trazer a preocupação e onde pode passar também a estratégia do Atlético, o que aconteceu no segundo tempo daquele jogo, e até esse lance é o lance que acaba resultando no gol do Flamengo, o Dorival teve uma estratégia, já que esse encaixe dos três volantes estava muito bem definido, inclusive nesse lance o Fernandinho está bem encaixado ali no Vidal, que foi jogar os seus laterais por dentro. Nesse lance, a bola passa pelo Rodinei, o Rodinei já está com uma amplitude ali mais aberta, né? Uma amplitude maior, e o Felipe Luiz pisando por dentro. Essa pisada do Felipe Luiz, nesse primeiro recorte, né, que a gente traz aí, até Piva, no próximo já começa a mostrar um pouco do detalhe do porquê essa presença do Felipe Luiz acabou enganando a marcação do Atlético, e aí é onde o Flamengo consegue os seus espaços. Já coloquei aqui no próximo para ilustrar. Isso, a bola chega no Felipe Luiz, o Fernandinho desgarra do Vidal. E quando o Fernandinho desgarra do Vidal,
abre esse espaço que a bola consegue entrar no Vidal e aí entrar no setor do Atlético. Então, esse detalhe do Flamengo, fazendo os seus laterais circularem por dentro, principalmente o Felipe Luiz, que tem muita qualidade para construir tanto por fora quanto por dentro, é um perigo para o Atlético e deve ser o ponto de atenção para esse jogo de volta. Para esse jogo da final, perdão. Para essa grande final. Nesse jogo aqui, Guilherme, na vitória do Flamengo na Arena da Baixada, esse movimento do Felipe Luiz dificulta muito o Atlético, mas o Rodinei também, ele atropelou o Abner, os jogadores do Atlético ali, no lado direito do ataque do Flamengo. Então, essa movimentação dos dois laterais vai exigir muita atenção, porque o Dorival, convenhamos, percebeu que isso foi um ponto de desequilíbrio, o Felipão também, mas o Dorival certamente vai querer começar o jogo já assim. Vamos ver qual que vai ser o remédio que o Atlético vai encontrar. E vale lembrar que o Atlético, quando tinha Dorival Júnior de técnico, era justamente esse movimento que o Abner muitas vezes fazia e que causou alguns pontos positivos para o Atlético, mesmo com o torcedor não curtindo muito a ideia. Perfeito. E até hoje, né? Tem uma herança desse trabalho, tem uma herança dessa característica. Quando o Abner vai por dentro, vai muito bem. Embora tenha sido muito pouco explorado nessa situação ultimamente. Mas, de fato, o lateral por dentro confunde muito a marcação, abre muito espaço. E isso é um ponto de atenção para o Atlético, porque o Flamengo tem dois laterais que fazem isso muito bem. O Rodinei se firmando, vem em ótimo momento, e o Felipe Luiz com a qualidade que dispensa comentário. Então aí, de repente, vai ser uma estratégia do Atlético que pode jogar esses extremos fixados nos laterais, e aí tem vantagem o Canóbio para essa partida, tem vantagem a característica até mesmo do próprio Coelho, ou o Atlético que pode ter três zagueiros também, para um zagueiro sair para fazer sempre essa cobertura. Mas acredito que com essa dinâmica do zagueiro até possa ser um pouco mais complicado. Mas acredito até mais um Atlético que tenha extremos fixando, mas a preocupação que tem desses laterais do Flamengo por dentro. Os zagueiros, o que vai dificultar é o fato de você ter um Gabigol e Pedro, né? Que o Flamengo é uma equipe que tem dois atacantes que podem ocupar a área e vão exigir muita atenção do Thiago Heleno e do Pedro Henrique. Até por isso o Felipão aposta, né, nos três zagueiros e nos três volantes. Só que ele vai ter que encontrar algum caminho. Aí o Canóbio, esse é um ponto que vai ser muito favorável ao Canóbio. É o carro-chefe dele, vem sendo o carro-chefe dele, e o jogo vai exigir um jogador que acompanhe, especialmente o Felipe Luiz, nesse movimento diferente, ou até inverter de lado, né? Porque o Rodinei, repito, também fez uma partidaça aqui na Arena da Baixada com muita força física. Talvez o Canóbio possa ser o que melhor consiga acompanhar o lateral direito do Flamengo. Perfeitamente, Piva, perfeitamente. Acho que o ponto defensivo do Canóbio é o ponto alto, o ponto forte dele. Apesar de ter falhado bastante no jogo de volta contra o Palmeiras, acredito que isso seja aí um ponto que pode pesar a favor do Canóbio na final. Essa aqui é algumas das primeiras impressões nossas, né, para essa grande final da Libertadores da América. Mais assuntos como esse virão aqui ao De Olho no Jogo, serão conteúdos aqui no canal, conteúdos gravados também. Faremos várias lives aí, comentando muito, discutindo bastante de Atlético e de Flamengo. Mas queremos saber aí de você, o que você pensa desse esquema do Felipão com os três volantes, como que você gosta dessa distribuição? Para a Libertadores da América é o melhor caminho, ou acredita que vai precisar arriscar mais, ou mete um terceiro volante, ou entra já com o Terans no time? Canóbio pode mesmo ser o remédio para esse movimento dos laterais do Flamengo? Participe aqui com a gente no De Olho no Jogo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Além disso, é claro, passe lá na KTO.com, a melhor casa de apostas do Brasil. Na KTO.com você vai poder apostar, por exemplo, no Atlético neste final de semana. Furacão encara o Cuiabá na Arena da Baixada, é favorito, mas está uma cotação bacana, está pagando 1,8 para 1 em caso de vitória do Atlético. Entre lá na KTO.com, faça o seu registro, use o cupom De Olho no Jogo, você vai ganhar 20% de bonificação.
Voltaremos na sequência aqui com mais conteúdos de Atlético e Flamengo, mas também tratando de Campeonato Brasileiro. Neste final de semana tem Atlético e Cuiabá, será assunto em uma live aqui no domingo à noite ou na segunda-feira. Ainda vamos decidir qual o melhor dia para discutir a rodada do final de semana aqui no De Olho no Jogo. Um abraço a todos, um ótimo final de semana.